Eu aposto que você já se perguntou por que o Naruto nunca mais usou o modo Rikudo após a morte do Kurama. Inclusive, muitos ainda acreditam que ele perdeu esse poder após a guerra, então hoje eu vou analisar tudo que o mangá, os databooks e as declarações oficiais mostram para descobrir o verdadeiro motivo do Naruto não usar mais o modo Rikudo. E eu já fiz um vídeo aqui no canal explicando todos os poderes que o Naruto recebeu durante a Quarta Guerra Ninja e como cada um deles funciona. E esse vídeo aqui é uma continuação dessa série, mas pode ficar tranquilo, antes de chegar a resposta eu vou resumir o essencial para que todo mundo consiga entender. Então vem comigo, porque depois desse vídeo você vai entender exatamente o que aconteceu com o modo Rikudo do Naruto. A primeira coisa que precisamos entender é o que realmente é o modo Rikudo. No quarto databook, a forma final do Naruto durante a guerra é oficialmente chamada de modo Rikudo Sennin, exatamente como eu expliquei em outro vídeo aqui no canal, e esse mesmo databook não apenas explica como esse poder foi obtido, mas também destaca algumas das suas principais habilidades, como a capacidade de levitar. Além disso, ele faz uma afirmação muito importante, dizendo que é essencial ter a capacidade de superar dificuldades e, acima de tudo, nunca desistir, e que um guia é necessário para conduzir o treinamento. Uma pessoa que atenda a todas essas condições alcançará o modo Rikudo Sennin e será capaz de ver o fluxo da vida, bem como compreender o significado do mundo. O usuário não escolhe esta técnica, em vez disso, ela escolhe o usuário. Essa última frase muda completamente a forma como enxergamos esse poder. O modo Rikudo não é uma transformação comum, ela concede ao Naruto uma compreensão muito mais profunda do mundo e do fluxo da vida, algo que explica, por exemplo, por que ele passa a utilizar e dominar o Omyonton, o estilo Yin Yang, uma habilidade que também é destacada no databook como consequência direta desse poder. No entanto, existe um detalhe que quase ninguém comenta sobre essa página do databook. Ela não está falando apenas do modo Rikudo Sennin em si, aquela transformação que nos referimos quando Naruto apresenta a cruz nas pupilas sem a pigmentação laranja no modo sábio tradicional. Na verdade, ela descreve todo o conjunto de poderes que o Naruto recebeu durante a guerra e acaba misturando tudo num só modo. Isso inclui, por exemplo, o Rikudo Senjutsu, obtido graças ao chakra das 9 bijus, consequentemente gerando a sua pseudo-transformação em Jinchuriki do 10 caudas e o poder Yang dos 6 caminhos, concedido pelo Hagoromo através do selo do sol. E isso é importante porque várias habilidades que muitos atribuem apenas ao modo Rikudo, na verdade vêm desse conjunto de poderes. Um exemplo é a capacidade de levitar. No próprio mangá, o Kakashi faz um paralelo entre o Naruto e o Madara, afirmando que ambos conseguem voar justamente por possuírem o chakra do Rikudo e não o modo Rikudo, já que o Madara não possuía esse modo. O databook também reforça essa ideia ao dizer que a união do poder das 9 bijus concede o poder do 10 caudas, ou seja, o poder do sábio dos 6 caminhos, e que esse estado é representado pelas 9 Magatamas, um detalhe visual que também aparece em Madara e Obito quando se tornam Jinchurikis do Jubi. Além disso, o databook confirma que as Gudodamas só são criadas justamente a partir desse chakra, e o próprio Madara reconhece que o Naruto havia despertado esse mesmo poder. E por fim também temos o poder Yang dos 6 caminhos, que também gera muita confusão. Muitos afirmam que o Naruto nunca recebeu metade do chakra do Hagoromo, mas isso simplesmente não encontra respaldo no mangá e é uma desinformação. Primeiro que o próprio Hagoromo afirma que iria compartilhar o seu poder com o Naruto e o Sasuke. Logo depois, quando a Kaguya desperta, ela percebe uma enorme concentração de chakra nas palmas das mãos dos dois, justamente onde surgem os selos do Sol e da Lua. No caso do Naruto, é através desse poder que ele realiza feitos praticamente milagrosos, como impedir a morte do Gai e até criar um novo olho para o Kakashi. Isso só é possível porque o modo Rikudo lhe concede uma compreensão muito maior do fluxo da vida e do Omyonton, permitindo manipular Yin Yang em um nível nunca antes visto, e o Naruto executa o que imagina com esse chakra como combustível, tanto que o próprio Naruto não sabe explicar como ele conseguiu fazer isso, simplesmente porque é instintivo, mas obviamente que ele ainda precisa de chakra, um chakra descomunal para poder realizar esse feito. Já o Sasuke utiliza esse mesmo chakra para fortalecer as suas técnicas. Antes de atacar o Madara, ele por exemplo afirma que iria usar o chakra do Rikudo, e o seu Chidori assume uma coloração escura característica, evidenciando a influência direta desse poder, ou seja, da energia natural, já que o chakra do Rikudo possui sim influência da própria energia da natureza. Afinal, a Kaguya despertou esse chakra ao consumir o fruto de chakra, e depois se fundiu com o Shinjo, dispersando esse chakra no nascimento dos seus filhos, e sabemos que o 10 caudas é a manifestação da própria energia da natureza. Portanto, faz todo sentido que o chakra dos 6 caminhos carrega essa característica. E as evidências não param por aí. Quando a Kaguya vê o Naruto levitando, ela imediatamente percebe
percebe que ele possui um chakra emprestado e associa isso ao poder concedido pelo Hagoromo, sendo representado em tela o Rikudo Sennin mostrando esse selo. Mais tarde, depois que a Kaguya é selada e os selos retornam ao Hagoromo, ele utiliza esse chakra para executar uma técnica de invocação que traz o time 7 de volta, sendo que antes ele tinha dito que não seria possível, pois já tinha cedido todo o seu chakra. E a prova final está no próprio quarto databook, na página 269, quando afirma que o Shibaku Tensei, que foi utilizado para selar Kaguya, exige uma quantidade gigantesca de chakra para ser executado. Naruto e Sasuke conseguem executar essa técnica justamente porque estavam utilizando o chakra concedido pelo Hagoromo. Ou seja, a ideia de que eles nunca receberam chakra do Rikudo simplesmente não se sustenta quando analisamos o mangá e os databooks em conjunto. Simplesmente é uma desinformação que se espalhou pela comunidade nos últimos anos. O próprio Naruto afirma que sentia que podia fazer qualquer coisa, e o selo do sol era destacado, ele não servia apenas para executar o Rikudo Shibaku Tensei. Então sim, o Naruto na guerra não recebeu apenas um único poder, ele passou a utilizar um conjunto de habilidades de origens diferentes, que juntas formam aquela transformação final que o databook chama de modo Rikudo Sennin. É justamente por isso que o quarto databook reúne todos esses poderes em uma única página, tratando esse estado como um pacote completo. Mas agora vem a pergunta mais importante do vídeo: se o Naruto ainda possuía esse poder, porque ele aparentemente perdeu o modo Rikudo após a morte do Kurama? Antes de responder isso, precisamos esclarecer outro equívoco muito comum. Sim, o Naruto ainda utilizava o modo Rikudo em Boruto. Uma das provas está na terceira novel de Boruto. Nela, o Tanuki Shigaraki, que é o pai da Sumire, afirma que seria impossível para a filha enfrentar o Naruto por conta do modo Rikudo que o Hagoromo ensinou a ele, confirmando que o Naruto ainda possuía esse poder mesmo anos após a guerra. No próprio anime, durante a luta contra o Ishiki, o Naruto ativa o modo Rikudo antes mesmo de utilizar o poder da Kurama. Isso fica explícito. Além disso, ele conversa com a Kurama sobre o modo Baryon e pergunta qual era a diferença entre esse novo poder e os dois modos que ele já utilizava, o modo Kurama e o modo Rikudo. Ou seja, não há dúvidas de que o Naruto continuava usando o modo Rikudo durante Boruto. A verdadeira questão nunca foi essa. A pergunta correta é o que exatamente ele perdeu depois da morte do Kurama, e é justamente aí que mora toda a confusão. No fim do mangá, o próprio Sasuke comenta que o chakra das bijus dentro do Naruto já era muito pequeno. Além disso, a nova Shikamaru Hiden confirma que Naruto continua sendo uma espécie de ponto de encontro das 9 bijus, por ainda carregar fragmentos do chakra de cada uma delas. E é justamente por isso que ele ainda consegue conversar com elas e até utilizar técnicas como o Rasen Shuriken do estilo lava do Son Goku. Porém, ele nunca voltou a receber grande quantidade de chakra das bijus depois da guerra. Pelo contrário, em Boruto elas vivem de forma independente e nem sempre atendem aos pedidos do Naruto. Isso explica porque habilidades diretamente ligadas ao enorme chakra das 9 bijus, como as Gudodamas e a capacidade de levitação, deixaram de aparecer, porque ele não possui mais a quantidade necessária de chakra das bijus para fazer aflorar em seu corpo o Rikudo Senjutsu. Por isso ele não tem mais as 9 Magatamas nas costas. O que ele manteve foi o modo Rikudo, mas como a gente viu, depois da morte do Kurama, o Naruto passa a usar o modo sábio dos sapos e vai atrás do Boruto e do Kawaki contra o Koji apenas com esse poder, deixando claro que ele não tem mais acesso ao modo Rikudo. Mas por quê? No quarto guia é dito que a forma final do Naruto durante a guerra concedia uma quantidade de chakra muito superior até mesmo ao modo Kurama, permitindo feitos como chutar uma Gudoudama, algo que praticamente ninguém seria capaz de fazer em condições normais. Naquele momento, quando Naruto parte para cima do Madara, ele está literalmente transbordando de chakra e poder. Isso fica evidente não apenas pela pressão que ele exerce sobre o Madara, mas também pelo fato dele estar utilizando simultaneamente o chakra das 9 bijus, o poder Yang concedido pelo Hagoromo e o modo Rikudo. Era um estado sustentado por uma quantidade colossal de energia. E talvez a maior pista venha justamente de Boruto. Quando o Kurama explica o funcionamento do modo Baryon, ele afirma que tanto o modo Kurama quanto o modo Rikudo dependem de uma fonte externa de energia para funcionar. No caso do modo Kurama, essa fonte é o próprio chakra do Kurama. Já no caso do modo Rikudo, o mangá não diz explicitamente qual é essa fonte, mas fica claro que ele tem uma outra fonte de energia que faz com que ele funcione. Mas, analisando tudo que vimos até aqui, a conclusão que faz bastante sentido é que durante a guerra, essa energia vinha do enorme conjunto de poderes e chakra que o Naruto possuía naquele momento, principalmente da gigantesca quantidade de chakra das bijus e do poder recebido pelo Hagoromo. E essa interpretação faz ainda mais sentido
sentido quando analisamos o conceito de outros modos na obra. Quando o Fukazako explica o funcionamento no modo sábio dos sapos, ele deixa claro que apenas ninjas com enormes reservas de chakra conseguem dominá-lo, já que é necessário equilibrar o próprio chakra com a energia natural, para que o usuário não seja consumido por essa energia. Obviamente, o modo Rikudo Sennin funciona de maneira diferente e está em um patamar muito superior, porém, existe uma ligação importante entre os dois. No quarto databook, o próprio modo Rikudo Sennin é classificado como uma técnica eremita. Isso significa que ele pertence à mesma categoria de habilidades baseadas em Senjutsu, inclusive outras técnicas eremitas, como a técnica da sombra oculta de transferência misteriosa, utilizada pelo Kabuto em seu modo sábio, também recebe essa classificação no quarto guia. Isso significa que a própria obra estabelece uma relação entre os modos eremitas e a necessidade de uma enorme quantidade de chakra para utilizá-los. Por isso faz sentido sim concluir que o modo Rikudo, apesar de ser muito mais poderoso e útil, também dependia daquele gigantesco conjunto de chakra que o Naruto possuía na guerra, algo que ele definitivamente não manteve após o fim desse conflito, e principalmente depois da morte do Kurama. E é justamente por isso que, após perder o Kurama e não possuir mais aquele mesmo conjunto de chakra colossal, o Naruto deixa de conseguir acessar esse estado. O próprio Kurama afirma que o Naruto não teria mais uma força e estado sobre-humano, e vimos isso na luta contra o Koji, onde ele só possui o modo sábio dos sapos. Mas então eu sei que vocês vão se perguntar, se o Naruto só conseguia sustentar o modo Rikudo na guerra, graças à quantidade colossal de chakra que ele tinha, como ele ainda conseguia utilizá-lo inicialmente em Boruto, mesmo sem todo aquele poder? A resposta está em um detalhe que muita gente ignora: a diferença entre o Naruto da guerra e o Naruto adulto não é só perda de poder, mas também reorganização das fontes de chakra. É verdade que o databook afirma que o modo Rikudo concede um poder e chakra superior ao modo Kurama, porém, na guerra, o Naruto utilizava apenas metade do chakra da Kurama, já que a outra metade estava selada no Minato e depois foi pega pelo Madara. Já em Boruto isso muda completamente, o Naruto passa a ter acesso à Kurama completa, ou seja, todo o potencial daquela biju. E esse detalhe é enorme, porque o chakra da Kurama por si só já é descrito como uma das maiores reservas de chakra da série, ao ponto de exigir que o Minato dividisse ela para selar a biju em Naruto. Além disso, mesmo que em menor escala, ele ainda carregava fragmentos do chakra de todas as bijus, o que mantém a ligação dele como uma espécie de ponto de convergência desse poder. Por isso que durante Boruto, o modo Rikudo nunca aparece isolado, ele sempre surge em conjunto com o modo Kurama, justamente porque é essa combinação que permite ao Naruto acessar e sustentar aquele estado. Isso fica evidente na luta contra o Ishiki, quando ele ativa primeiro o modo Rikudo e instantaneamente depois o modo Kurama, deixando claro que uma forma ainda depende da outra para se manifestar plenamente. Ou seja, o Naruto não perdeu o modo Rikudo de forma imediata após a guerra. O que aconteceu é que ele continuou conseguindo sustentá-lo enquanto ainda tinha uma fonte de chakra suficientemente grande, algo que muda drasticamente após a morte do Kurama. Então, teoricamente, o Naruto ainda poderia usar o modo Rikudo, mas ele ainda não tem mais o combustível necessário para poder acessar esse estado. Sinceramente, essa é a explicação mais lógica para esse ponto, principalmente porque a obra não deixa isso explícito de forma direta, mas sim espalha essas informações ao longo de diferentes fatos, cenas e declarações ao longo da série. Como eu mencionei anteriormente, eu tenho um vídeo ainda mais completo sobre toda essa análise dos poderes do Naruto, que eu vou deixar aqui nos cards e também na descrição para quem quiser se aprofundar mais no tema. E se você gostou desse vídeo e quer ver mais conteúdos como esse, eu peço por favor para que você deixe o like e se inscreva no canal, assim você estaria me ajudando muito. Esse tipo de vídeo dá bastante trabalho de pesquisa e roteiro, então esse retorno é importante para que eu continue trazendo mais análises desse nível para vocês. Enfim, é isso, até uma próxima, falou!